Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao nosso plantão de dúvidas sobre a Umbanda. Voltar para a pergunta aqui. Então vamos lá, a Blenda perguntou com relação à questão da morte, né? Se ela é exatamente programada, né, Blenda? Eu fui lá longe e voltei agora. Então, assim, o que acontece, gente? Quando os engenheiros kármicos fazem o projeto kármico, acontece deles projetarem muitas questões. Só que em alguns momentos, dependendo da atitude que a gente toma, são muitas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, né, na nossa vida, que vão mudando muita direção. Então, assim, a direção ela nunca é uma reta linear. Um projeto reencarnacionista ela nunca é uma reta linear. Na verdade, ela é um leque de caminhos. Entende? É um leque de caminhos. A nossa vida é assim. A gente pode até falar um pouquinho da quântica aí, né? Da física quântica. Então, assim, depende muito do que eu escolho. Mas existem algumas experiências que eu vou ter que passar. E como a gente é muito mais influenciado do que a gente imagina, a própria espiritualidade, às vezes, consegue sim atuar. Aí é onde a gente fala dos nossos Exus e Pombagiras. Então, eles têm poder de nos levar para situações onde o aprendizado é que importa. Por quê, gente? A gente tem que olhar para a nossa área acadêmica, né? Por que a gente tem as provas, tem os testes, tem os trabalhos? Porque é uma forma da gente aprender o que a gente precisa aprender, fixar o aprendizado. Então, quando a espiritualidade age, os nossos guias, nossos mentores agem de forma a nos levar para uma experiência, mesmo que seja dolorosa, é porque há um propósito de resgate ou de libertação. Aliás, todo resgate é libertação. Então, falando disso, Blenda, quando a gente fala assim do projeto reencarnacionista, nunca é com um dia marcado o nosso desencarne, até porque não tem como. São experiências, são projeções, né, que são feitas. E aí o que acontece? A partir das nossas escolhas, os nossos próprios guias e engenheiros kármicos ali, eles vão atuando. E o que pode acontecer? A gente pode inclusive ser chamado antes. Existem casos na literatura espírita que a gente ouve dizer que a pessoa tinha um programa. Para que a gente nasce? Para resgatar, para aprender, para nos libertar. Aí você imagina uma pessoa que vem e piora a situação dela num grau tão grave a ponto de preocupar os engenheiros kármicos. O que os engenheiros kármicos fazem? Meu filho, vamos voltar. Vamos voltar antes que seja tarde. Isso quando há um merecimento, porque se vocês analisarem, se não houver merecimento, a espiritualidade deixa a pessoa ir o mais fundo que ela puder, porque o aprendizado dela não está no tirar ela do corpo, tá em deixar ela chegar ao fundo do poço. Então, assim, gente, existe uma sapiência por trás desses processos inimagináveis. E o que a gente chama de dor, de sofrimento, ai meu Deus, eu vou morrer, tá eterno, a espiritualidade olha, para eles é um piscar de olho, para eles é a nossa libertação. Né? Então, assim, eles veem com muita maturidade essa questão. É a mesma coisa assim, vamos falar de eu gosto sempre de dar esse exemplo, uma criança que tem que tomar uma injeção. Não falando dos adultos que têm trauma, vamos falar de criança. Uma criança que tem que tomar uma injeção, mostra a agulha para ela. A bichinha entra em desespero. Aí um pai mais consciente, eu tô falando bem consciente, com maturidade e tal, eu não tô falando assim, porque às vezes a gente se deixa se envolver muito emocionalmente. Mas eu tô falando quando a gente consegue não se envolver, olhar com tranquilidade, passar tranquilidade para a criança, porque tem gente que consegue fazer isso. Então é esse exemplo que eu tô querendo falar. É mais ou menos assim que os nossos guias olham pra gente. Isso aí, meu filho, que você acha que é que é o fim da sua vida, que é o término da sua existência, isso não é nada. É isso que vai te libertar. É isso que vai você fazer entender. E às vezes é o processo da morte que vai fazer isso. Esse acordar no espírito, esse choque de realidade. Entendeu? Talvez é isso que ele precisa, desse choque de realidade. Então, assim, tá muito além. Mas, assim, esse dia final, ele não tem como ser absolutamente fixado, Blenda, porque exatamente depende muito das nossas decisões. Agora, quando tem no trajeto alguma coisa que é uma fatalidade e que está escrito e determinado pela espiritualidade, geralmente isso é cumprido. Isso é cumprido. Mas lembra que eu falei, isso é muito decidido assim. A espiritualidade, eles podem se organizar ali e falar, vamos deixar mais um pouco, não, vamos tirar antes. Isso aí é tudo muito bem. São feitas reuniões em torno do nosso destino também. Porque dependendo das nossas decisões, as coisas podem ser mudadas também. Tanto em nível de merecimento ou de não merecimento. Então é importante deixar isso claro.
Deixa eu ir para outra questão aqui então. Sobre a frase vós sois deuses. Como isso poderia ser explicado? Por nós sermos constituídos de fluido cósmico universal, princípio constituinte de todas as coisas do universo? Não. Na verdade, quando o Cristo ele fala vós sois deuses, é para lembrar a nossa origem. Mas eu tive até uma discussão uma vez com um colega sobre essa questão, que uma coisa é a gente saber que a nossa natureza é espiritual, a nossa essência é divina, nós temos uma centelha divina na gente, mas a gente ter consciência que nós somos humanos iludidos. Por que eu digo isso? Quando Cristo disse, vós sois Deus, ele estava tentando nos lembrar da nossa origem e da verdade da nossa vida e da nossa existência. Mas a gente tem consciência dessa verdade, dessa existência? A gente age como deuses? Nós já estamos divinos? Nós não estamos. Então o que eu costumo dizer? Em essência nós somos deuses, mas estamos esquecidos disso. Ignoramos essa verdade. Sabemos em teoria, mas não vivemos, não vibramos. Então é uma verdade sim. Se o Cristo falou é porque é uma verdade. Mas ele estava nos remetendo à nossa origem, também ao nosso destino. Porque a origem, o nosso destino é voltar para a nossa origem. Só que agora com consciência. E o que a gente está fazendo isso? Exatamente desenvolvendo essa consciência de que nós somos Deus. E se a gente está desenvolvendo, é porque a gente ainda não é. Né? A gente é na origem, a gente vai ser no futuro, mas a gente não está sendo. Então, nesse sentido, não é simplesmente pelo fluido cósmico e não é simplesmente por ter sido criados, né, divinos, que nós já agimos como seres divinos. Então, isso a gente está aqui para aprender. Ok? O passe do tipo sopro pode ser aplicado em outras partes do corpo, além dos ouvidos? Aí fala que só recorda dos guias assoprando mais no ouvido, né? No trabalho do Oriente, a gente vê o próprio mestre do Oriente, que dirige o trabalho, ele trabalha muito com sopro, mas pode ser em qualquer parte do corpo. E tem também o sopro quente, tem o sopro frio, tem um porquê é feito naquele local. Às vezes pode ser para uma limpeza. Agora, esse do sopro no ouvido, Beatriz, eu não diria que não é uma forma de passe, mas o intuito ele é maior ainda, ele é mais para dar um choque. É uma forma de dar um choque, porque eu não sei se vocês já perceberam, quando os guias vêm e assopram no nosso ouvido, é porque a gente está ali meio em transe, meio incorporando, meio desincorporando, ou a gente fez uma puxada e ainda está ruim. Vocês percebem que é uma forma de dar um choque anímico de fora para dentro? Entre aspas, o choque anímico, né, gente? Porque o choque anímico é a minha alma despertando e vibrando aquele magnetismo e me acordando daquele estado, né? Dissipando essas energias deletérias. Mas assim, é como se fosse, é uma comparação que eu estou fazendo. Então o que acontece? Esse sopro, ao mesmo tempo que ele dá um susto, ele também ajuda a pessoa a voltar. E também junto com isso, salve seu anjo de guarda, meu filho. Fala o seu nome, meu filho. Fala seu nome, minha filha. É uma forma de trazer o médium à consciência, tá? Porque o passe mesmo, ele é feito de outras formas. Esse sopro no ouvido não é muito para isso não. Agora pode usar o sopro sim. Agora, onde eu vou usar esse sopro, gente? Nunca no rosto da pessoa, nunca perto de áreas, né, enfim, íntimas nem nada disso. A gente tem que ter o bom senso como a gente tem para tudo dentro da nossa Umbanda, ok? Dando continuidade. A patologia obsessiva não necessariamente será feita por um espírito que tivemos algum problema em vidas anteriores, mas também por nossas atitudes quando encarnados. Como diferenciar? Teria algum tratamento diferenciado? É a obsessão, né? É porque, como a gente fala, a obsessão ela pode ser de mim para mim, de um encarnado para o desencarnado, desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, enfim, tem vários tipos de obsessão. A mais grave delas é a auto-obsessão, porque a auto-obsessão automaticamente vai atrair espíritos obsessores, né? Porque a pessoa está com o campo áurico dela fraco, desprotegida, está tendente, né? Enfim, aberta para coisas que não são boas. Mas assim, o que acontece? Para a gente diferenciar se é uma obsessão kármica, vamos dizer assim, por algum cobrador, é exatamente avaliando no tratamento do consulente.
E geralmente o espírito se manifesta. Porque ou o médium conversa com o espírito, mesmo que seja em nível telepático aí, né, mental, como o guia também sabe. Porque assim, quando uma pessoa tem um processo obsessivo, a nossa espiritualidade vão buscar informações com os mentores daquela pessoa, nos registros kármicos da pessoa, para saber, inclusive, até onde a gente pode auxiliar na cura, como auxiliar na cura, tudo isso é muito bem planejado. Os guias não sentam ali no banquinho sem buscar nenhuma informação sobre a pessoa, não. Vocês já ouviram os preto velhos, às vezes os guias falando bem assim, meu filho, eu tenho que buscar, tenho que correr gira para buscar informação? Muitas vezes é necessário, para poder ver qual é o melhor tratamento e até o merecimento da pessoa, como é que pode ser feito. Porque às vezes, o próprio Exu da pessoa ali, falando da nossa Umbanda, fala para os nossos guias o seguinte, não é para tratar não, porque ela precisa passar por isso. Ela precisa passar por isso. Tem um resgate aí, né? Então, assim, os nossos Exus, eles podem impedir, no bom sentido, um tratamento, porque, na verdade, o verdadeiro tratamento para a gente é passar pela experiência. E quando o verdadeiro tratamento é passar pela experiência, não se enganem. Nós não vamos ser protegidos de aprender. Entendeu? Nós somos protegidos quando não tem uma razão daquilo acontecer com a gente, da gente passar por aquela experiência. Porque quando tem, a gente passa. A gente passa. É por isso que a gente fala que na Umbanda, a gente não atua resolvendo vida de ninguém. Porque a gente pode estar criando mais problema ainda para a pessoa. Porque ela vem aqui para fazer um resgate, a espiritualidade salva a pessoa dela mesma, como é que ela vai resgatar alguma coisa? Não aprende. Né? Então tem que ter esse cuidado. Então, dentro do tratamento, os próprios guias, o próprio médium vai ter essa consciência se é um cobrador, se tem uma questão kármica de outras vidas, ou se foi só um espírito oportunista. A gente não tem esses assaltos de oportunismo que acontece, né? Os criminosos estão andando na rua, vê alguém ali à toa, meio desatento, celular na mão, vai lá, crime de oportunidade. Tem as obsessões de oportunidade também. A pessoa não está bem equilibrada, está atraindo essa negatividade, um espírito que quer se aproveitar ali às vezes de um vício dela, de uma fraqueza dela, ou simplesmente porque tem gosto por fazer mal, por ter gosto de atrasar a pessoa, a vida dos outros, atrapalhar, infelizmente. Tem gente encarnada assim, tem espírito desse jeito, viu ali, falou, opa, aqui eu me encosto. Isso tudo no tratamento, os nossos guias têm condição sim de fazer a leitura e tá nos orientando de como agir. Ok? O Diego fez uma pergunta muito interessante aqui, essa questão de que, vamos supor, tem alguém em sofrimento, né? A gente tem que ter esse cuidado de não estar interferindo. Às vezes a gente acha que está ajudando, a gente está atrapalhando. E vamos supor, quando a gente pede o salvamento, né? Para alguém, que ela tenha um livramento, alguma coisa assim, como é que é essa relação? E é bem legal, ô Diego, isso aí. Por quê? Quando a gente está pedindo esse livramento e a gente está vibrando ali amor, na verdade é exatamente para que ela aprenda pelo amor. Quando a gente pede o livramento, não quer dizer... Porque, gente, ó, o sofrimento, ele está diretamente conectado com o nível de condição da pessoa entender o que ela passa. Né? Então, se ela não entende, ela sofre. Quando a gente pede o livramento e a gente está gerando amor, quando a gente pede o livramento de alguém, a gente está vibrando energia para clarear o campo mental e emocional dela, para que ela passe pela experiência com mais sabedoria, com mais consciência, com menos dor e com mais aprendizado. Porque assim, eu até digo, e assim, é uma coisa, para mim, é muito claro isso. Para mim, ninguém aprende sofrendo. Eu acho que o sofrimento, ele não ensina, ele sensibiliza e ele dá um limite para a pessoa. Aprendizado é amor, para mim, na minha concepção. Inclusive, eu peço até que vocês não façam disso uma verdade. Mas por que eu te digo isso? Porque a pessoa só aprende mesmo quando ela ama. Quando ela está envolvida pelo amor, quando ela gera amor e ela recebe amor. A dor, ela vem para nos chamar a atenção, para nos refrear nos nossos intentos de negação, de denegação do próprio amor. E também, o que ele faz, a gente até poderia fazer uma correlação. No nosso livro Diálogo com a Luz sobre as Sombras, tem um capítulo que fala sobre isso, eu acho bem interessante, porque fala o seguinte, que se a dor realmente ensinasse alguma coisa para alguém, vocês concordam que esse mundo já era perfeito? Não é. É quando as pessoas começam a viver no amor, é que elas aprendem. Só que a dor é necessária para sensibilizar a nossa alma. E aí eu uso aquele exemplo que eu falo muito. Sabe aquela queimadura, aquele machucadinho que deixa a carne bem sensível?
que faz a gente cuidar daquele ali com todo o cuidado que a gente antes não cuidava, porque tudo dói mais, eu acho que a dor serve para isso. Então a dor por si só, ela não ensina, mas ela, sem ela também a gente não entra no caminho do aprendizado, eu diria assim. Então assim, é uma diferença muito capciosa, né, de não entender que a dor já ensina, porque se fosse assim, a gente não tava mais aqui não, gente. Tanta dor que tem nesse mundo, tanta gente sofrendo, não é a dor, é o processo do amor. Então quando a gente vibra por alguém pedindo esse salvamento, é exatamente para apaziguar e para elevar a vibração da pessoa, para que ela tenha consciência que a experiência ela pode passar com mais dor ou com menos dor. Aliás, corrijo, a dor diz que é a mesma sempre, né? Mas com mais sofrimento ou menos sofrimento ou sem sofrimento, ficar só com a dor, né? Porque dizem que a dor ela é da alma, é do físico. Mas o sofrimento é cada um que põe o tantinho que gosta da dor, do sofrimento, né? Então, geralmente a gente aumenta muito. Então a gente tem que ter esse cuidado. Para mim, essa concepção que eu tenho do aprendizado não é na dor, é no amor. O aprendizado é o que antecede essa caminhada de aprendizado. A dor é o que antecede essa caminhada do aprendizado. E quando a gente faz essa prece para pedir o salvamento realmente, Diego, é isso que você falou. É para elevar a pessoa e fazer com que ela sofra menos, entenda que tem que passar, mas ela pode não criar um trauma. Ela pode não gerar mais traumas e não sofrer tanto. Simplesmente a abnegação. A abnegação ela tem a ver com a fé, com confiar em Deus, confiar que nada é por acaso, ainda que eu não saiba para quê, entende? Mas que eu entendo o processo, seja de doença, seja de acidente, e é muito difícil, exatamente pela nossa faixa de evolução, ainda é muito difícil. Beleza?